Só aguardando o Daniel entrar. Aqui, pra gente começar a nossa live. Daniel está entre nós? Ainda não. Maurício, avisa a assessoria do Daniel que a gente já está no ar, por favor. Até ajeitar as bandeiras aqui. Quando o pessoal faz faxina, eles trocam as bandeiras. Ainda não. Tava certo? Porra. Que a gente já tá no ar, por favor. Estou acostumado a mudar elas de lado. Tem certeza? Então era ontem que estava errado. Opa, Daniel entrou aqui. Tava certo? Fazendo bagunça com as bandeiras aqui. Estou acostumado a mudar. Guardando, Daniel, José. Então era ontem que estava errado. Aqui entre nós. Já estamos ao vivo. E eu fazendo bagunça com as bandeiras aqui ao vivo. Pô, tá sacaneando a bandeira do Rio Grande. E aí, Daniel? Desrespeitando a bandeira do Rio Grande aí, pô. Tem que cuidar. Bandeira maravilhosa. Cara, um prazer estar contigo. Pô, prazer aqui em Porto Alegre, chove aos cântaros? Como é que tá as coisas aí em São Paulo? Tá sol, tempo bom, tá ficando calor. Beleza, tá legal. Beleza. Estamos ao vivo direto do Instagram e também do Facebook. Quem tiver no Instagram e quiser acompanhar no Facebook ou vice-versa, é só procurar nos meus perfis, na minha página, que estamos lá. A ideia aqui o Daniel já está sendo bem recebido pelo pessoal aqui. O investidor irônico, que deve ser da turma Faria Limer aí, que segue o Daniel, já falou aqui, Daniel brabo. O pessoal aqui do Condado, Daniel brabo. Condado aqui em Tudo São do Paulo. Condado. O Daniel é o deputado distrital do Condado, né? Não, brincadeira, Daniel. Até há pouco tempo atrás eu ia de patinete para a Assembleia, né? E aí o pessoal não entende, porque é outro mundo a Assembleia. Os policiais militares ficam na porta da Assembleia, dão risada, tal. Mas eu falo, meu, isso aqui é tipo um mundo. Aí eu vou assim de patinete, aí vira e mexe assim, tô, sei lá, na ciclovia da Faria Lima ali. O pessoal vira e fala, deputado, beleza, não consigo cumprimentar muito, senão eu desligo. Não, brincadeira, o Daniel foi o Daniel não só é o representante distrital do Condado, como é o nosso deputado estadual mais votado do Partido Novo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi quantos votos, Daniel? Foi 183.480. Em quantos municípios? Foram 600 e pouquinho, eu acho. Não lembro. Mas assim, inesperado. No dia da eleição, a gente achava que ia ser 32 mil votos. A gente achava, essa é a nossa expectativa. Que beleza, que beleza. Que bom que a gente é iniciante, né? Que bom que fomos positivamente surpreendidos nessa caminhada. Muito, então. Mas E você fez um trabalho impressionante aí também em Porto Alegre. Tem uma galera que veio... Que a gente conseguiu fazer também uma votação bacana aí. E estamos no dia a dia aqui, né? Enfrentando essas batalhas similares às que tu tem enfrentado aí, em defesa da educação. E por isso que eu te trouxe aqui hoje para a gente poder bater um papo sobre... Até rolou uma confusão aqui, acabei postando, a minha equipe mandou o card certo, só que eu acabei postando o card errado. Postei ali no Instagram, que era no dia 16, daí o Rodrigo Saraiva Marinho, direto de Fortaleza, me ligou desesperado, cara, tu postou errado. Só que daí desligou, deu, postei errado o quê? Não entendi nada. Daí eu fui ver, eu tinha botado a data errada da nossa live. Então o pessoal ficou sem entender, não, eu não voltei no tempo, eu não voltei para o dia 16 de setembro, a nossa live é hoje, dia 30 de setembro. Mas você viu que o prestígio que você tem, né? Porque o Rodrigo parou a campanha lá em Rodrigão, Fortaleza. Exato. Foi vereador, né? Qual que é o número dele mesmo? O número dele é 30030. Pessoal de Fortaleza que estiver acompanhando a gente, vota 30030 que é garantido. O Rodrigão acabou ainda ganhando um merchan aqui ainda, em plena live. Mas vamos lá, então. Altamente recomendado. Mas o que nos traz aqui, nessa manhã, quase almoço de quarta-feira, Dani, é conversar sobre quando, afinal, voltam as aulas. Eu já aproveito para te fazer essa pergunta. Quando voltam as aulas em São Paulo? E se dependesse de mim... E quando dependesse de mim, já? Segunda-feira que vem. Depois, só para dar um tempinho aí para treinar. De chegada, não tiveram tempo ainda para treinar o pessoal? Os diferentes intervalos de escala. Não tiveram tempo ainda para treinar o pessoal? 6 meses é porque de pandemia. Cara, eu fui numa escola semana passada e eles já fizeram todas as adaptações para voltar às aulas, né? Só que várias adaptações vão ter que fazer de novo, porque a coisa ao longo do tempo degradou, né? Eles achavam que ia voltar mês passado, mês retrasado, e aí a coisa foi levada para frente.
Então é uma pena o que está acontecendo, né? Basicamente, depende, é uma questão majoritariamente sanitária e que, portanto, está na tomada de decisão final, não é do presidente, não é do governador, não é nada disso, mesmo para a rede estadual. No final de contas, a tomada de decisão final é dos prefeitos. Exato, então, Rio Grande do os Sul prefeitos também. estão fazendo o que agora? Campanha. Quer dizer, Então, assim, o que eles fazem em campanha? Sobretudo, né? A maior parte dos prefeitos, o tempo inteiro, mas o que esses prefeitos fazem? Eles seguem a opinião pública. E qual que é a opinião pública no estado de São Paulo? Eu acredito boa parte do Brasil. É a maior parte dos pais preocupado com a saúde dos filhos, né? E sendo contra a volta às aulas. Então, aqui em São Paulo, são por volta de 3/4 aí da população aí dos pais contra a volta às aulas. Então, é muito complicado. É nesse momento que o país, né, precisa de liderança, né? Porque, assim, você simplesmente seguir o que a maioria quer, não precisa de um líder, né? E muitas vezes, né, o líder deveria ser o cara que vai na contramão do que a maior parte das pessoas acredita, ou que é o mais conveniente, e vai lá e faz a diferença seguindo aquilo que é tecnicamente mais respaldado e que é o melhor para todo mundo no longo prazo. Então, as escolas já estão prontas, não é? A volta às aulas não é uma questão, uma ciência de foguetes, né? Que eu brinco assim, né? Não é. E assim, e tem cenários diferentes na rede pública, estadual e municipal, e também na rede privada, né? Acredito que aí a gente esteja também sob essa proibição de retorno também da rede privada, porque acaba sendo metido esse regramento, né? Eu acho que devia abrir tudo e ir abrindo, claro, de uma maneira gradual, seguindo todos os protocolos, deixando opcional para os pais escolherem, né, se os filhos deles voltam ou não para as aulas presenciais. Então, tudo isso tem que ser feito de uma forma muito livre, né, deixando para cada um a escolha de fazer com que os seus filhos voltem às aulas ou não, e também numa volta gradual em que as escolas com maior estrutura, com mais condições, comecem antes, né, na dianteira e tal, e aí a coisa vai andando, até aquelas escolas que infelizmente têm uma estrutura muito precária, mas que mesmo assim conseguem fazer com que as aulas voltem, né, porque como eu disse, né, não é ciência de foguetes, é mudanças de processos internos e um pouquinho de investimento. Então são aqueles totens de álcool em gel, a distribuição mais de sabonetes, né, então ter uma rotina de lavar as mãos, de higienização ao longo do dia, a compra de algumas máscaras a mais para quando o aluno esquece, ou quando, enfim, ele perde a dele, acontece essas coisas. Eu mesmo, outro dia, desci no plenário sem máscara, aí eu olhei... Assim, acontece às vezes, né? Ele toma um susto. De 80 anos, né? Eu falei, caraca, deixa eu voltar aqui. Vocês estão aí com o sistema híbrido, né? Aí na Assembleia, como é que tá a situação? Cortou um pouquinho aqui, mas diz da... Aí na Assembleia vocês estão com um sistema híbrido de deliberação ou vocês seguem 100% online ainda? Não, a gente tá... Votações são todas presenciais. Interessante. Tem a CPI. Até as comissões já são presenciais. E a Comissão de Educação, obviamente, não dá quórum, né? Porque, enfim, porque é assim há meses, assim, é uma tristeza. Não tem tido votação aí, então, porque não há quórum. Mas na Comissão de Educação. Na Comissão de Educação, assim. Que é a comissão para deliberar sobre o sistema. Né? Mas a gente está, até para fazer um parênteses aqui, a gente está em lutas muito parecidas também, não só por conta da educação, mas por conta também dessas reformas aí que os governos estaduais estão fazendo. Que, na verdade, são aumentos, né, de receita, né, de impostos disfarçados aí de reformas, aí na carona do governo federal. Aí pelo menos o governo botou um pouquinho de reforma administrativa junto no bolo, né? Aqui era só aumento de impostos. Então, assim, são três coisas, né? Eu até renomeei, são 3 eixos do projeto, né? Indo bem rapidinho. O primeiro deles é redução de estrutura, que eu chamo de redução pífia de estrutura. Então, é uma economia de 500 milhões de reais. Isso equivale a 0,2% do orçamento. E isso é 10 vezes menor do que o aumento de receita, né? O eixo 2 é realocação de fundos. Então, tem dinheiro que sobra no ano fiscal em diversos fundos, autarquias, enfim, e aí eles retomam tudo isso para o Tesouro do Estado. Que aí eu chamo esse eixo de incentivo ao desperdício de recursos públicos. Né? Por quê? Porque, no final de contas, se você é um gestor de uma autarquia e você chega ali dia 25 de dezembro, 5 dias para o final do ano fiscal, e você tem ali 45, 50 milhões na conta, o que você vai fazer? Você vai torrar esse dinheiro como a primeira coisa que estiver na frente. Então, assim que o incentivo foi desenhado, isso já acontece em diversas
órgãos, né, de governo federal, etc., né? Então isso é um incentivo direto para o mal, enfim, a má alocação dos recursos, né? As escolas fazem isso. Pô, tem que gastar 25% do orçamento na educação. Não gastou 23,5%. Então pega esses 0,5% aí, que dá, sei lá, dependendo do tamanho do município, e gasta e compra um monte de giz. Dane-se, compra giz. Então, assim, sabe, é um desrespeito absurdo. E, por último, a parte de aumento de impostos, que um artigo só do projeto aumenta mais de 5 bilhões de reais em impostos. Assim, isso é mais da metade do resultado financeiro do projeto. Um artigo só. 5 bilhões a menos no bolso dos paulistas e a mais no caixa do governo. Né? É complicado. Exatamente. Aqui a gente teve uma árdua batalha, como tu acompanhou. Felizmente saímos vitoriosos, mas eu tenho alertado, pessoal. A gente venceu uma batalha. A gente não venceu ainda a guerra, porque o governo ainda segue com a sua sanha arrecadatória e vai querer mandar um outro pacote. Por isso que é importante a sociedade civil estar acompanhando e apoiando as medidas que a gente tem proposto para acertar o campo da despesa também, né? Mas isso seria uma outra live, certamente bem interessante para a gente comparar. E para terminar esse ponto aí, Fábio, ontem a gente teve uma vitória também. Eu e o Melão, a gente discursou, tal, a gente deu uma causada, foi muito interessante, porque realmente incomodou os outros deputados, né, o que a gente falou, um depois do outro, e logo depois o governo esvaziou a sessão, tal, e a gente teve uma vitória ali pontual. Hoje vai ser provavelmente a votação, vamos ver como vai ser, mas a gente está bem otimista, assim, tá bem legal. Então vamos barrar isso aí. Que legal, que legal. Mas voltando à educação, além de essa questão de boa parte dos pais, infelizmente, ainda terem medo de mandar os seus filhos para a escola, a gente tem tido uma oposição muito grande, o que deveria, na verdade, colocar a opção, né, como tu disseste. Pais que têm medo devem ter o direito de não mandar os seus filhos para a escola. Mas os pais que precisam mandar seus filhos para a escola deveriam ter essa possibilidade, né, de poxa, eu preciso trabalhar, preciso colocar meu filho em algum lugar, eu não quero que meu filho fique na rua, ou fique sozinho em casa, ou fique eventualmente com um parente ou um amigo que não tem capacitação para isso. Então, a quantidade de situações perigosíssimas às quais a gente está submetendo os pais e as crianças também, né? De eventualmente estarem sozinhos, de sofrerem abusos, enfim, porque simplesmente a imensa maioria dos pais não pode se dar o luxo de estar trabalhando em home office, né? As pessoas precisam trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia, né? Saiu até um meme, tempos atrás, assim, de um pedreiro trabalhando em home office, assim, né? Com um monte de argamassa, assim, na sala de jantar de casa. Não sala de jantar, na sala de casa, né? Não existe é uma visão muito elitista essa de que, vamos trabalhar de casa e deu. Não, a boa maioria dos trabalhos e uma sobre-representação dos trabalhos aos quais se dedicam as pessoas mais pobres não tem como ser feito à distância e remotamente, né? Então as pessoas precisam estar trabalhando. E, infelizmente, a gente vai precisar aprender a lidar com a pandemia, claro, diminuindo riscos, tendo todo o cuidado sempre para buscar diminuir o risco, mas não existe risco zero. Risco zero só se todo mundo ficasse numa cápsula isolada de todo mundo, que a gente sabe que é absolutamente impossível. Mas o que eu acho curioso, e daí eu queria colocar a pergunta para ti, é a postura dos sindicatos da educação, especialmente dos sindicatos estatais, né? Eu sei que em São Paulo vocês têm uns bons confrontos, porque a presidente da Comissão de Educação, da qual tu faz parte como vice-presidente, é a presidente do Sindicato de Professores do Estado. Eu não consigo me imaginar aqui participando de uma comissão e a presidente do Sindicato de Professores aqui, que é um dos principais inimigos da educação do Rio Grande do Sul, como presidente da Comissão de Educação. Como é que é essa situação? Esse é o meu dia a dia, assim, ali na Assembleia, né? Eu sou vice-presidente da Comissão de Educação, a presidente é a presidente do sindicato. Não poderia ter duas pessoas com visões mais diferentes sobre como a educação deveria progredir ao longo do tempo, né? E é o que eu falo, assim, né? Defensor da educação, uma ova, né? São pessoas que defendem uma classe de trabalho, a classe trabalhista que são os professores, né? O que eu defendo são os alunos, né? Então, assim, e que de fato, né? Porque os alunos aprendam e não para que os professores ensinam, apesar de uma coisa ser super necessária para que a outra aconteça, né? Então, isso eu acho que é um aspecto importante. Os sindicatos aqui têm feito uma pressão, sobretudo na cidade de São Paulo, também tem um sindicato muito forte, né? Mas o sindicato a nível estadual e a nível municipal
tem uma pressão muito forte, eles são contra a volta às aulas, eles são contra o ensino à distância. Então, assim, eles são contra a educação. É muito cômodo, né? É muito cômodo, né? Porque eles são servidores estatutários, não podem ser demitidos, têm seu salário garantido, estão em casa, não querem dar aula à distância, né? E esse pessoal ainda tem a cara de pau de dizer que é favorável à educação, que quer melhorias para a educação. É muito triste isso. Não tem defensor da educação na política brasileira, assim, de fato. Assim, que olhe, de fato, para os alunos, né? Infelizmente, 99% dos que olham... Os defensores da educação, né? Dos que dizem que defendem a educação. Dos que dizem, falam, não, pô, eu defendo a educação, tal... vota em mim, tal, para deputado, para vereador, não sei o quê. 99% estão defendendo uma classe trabalhista e não, de fato, a qualidade da educação, né? Então, eu tô vendo aqui, assim, entrando aqui, tem o Léo que entrou aí, um abração pro Léo, o Ivan Moniz, aí, uns amigos aí, então. Mas, então, o que acontece, mandou né? um comentário provocador aqui, o Vini Marotti falou que as escolas estaduais não têm estrutura para um retorno com segurança mínima. O que tu acha disso? Tem sim. Tem umas que não vão ter mesmo. Aí demora um pouco mais para voltar. Também o que é segurança mínima, né? O que é segurança mínima? Segurança mínima é ter zero risco de ter qualquer contaminação? Realmente. Isso, nenhuma atividade deveria voltar, então, para uma pessoa que pensa assim. Nenhuma, porque nenhuma de risco. Nenhuma. Então, assim, só para terminar um ponto dos professores, né? A volta às aulas está sendo discutida e o secretário estadual, Roscielli, ele tá tentando, né, empurrar o máximo possível e convencer diversos prefeitos para que as aulas voltem, né? E aí, o que acontece, né? Eles estão, nas negociações com o sindicato, deixando opcional para os professores que não estão no grupo de risco voltarem a dar aula ou não. Então, isso é muito maluco, porque o cara que faz o segurança lá do shopping, que chega às 5 da manhã, ele não tá fazendo um trabalho opcional. O cara que trabalha aqui no setor privado, em qualquer empresa e tudo mais, ele não tem um trabalho opcional, mas, sabe, nesse caso, o professor... E se você for olhar, eu fiz uma pesquisa, eu não sou médico nem nada, né? Tô longe aqui de cravar qualquer certeza, assim, ligado à saúde, né? Então, para isso, eu busco ouvir outras pessoas. Mas, a minha de casa, né, pesquisei diversas publicações em revistas de pediatria, tal, Pediatrics, tal, tem várias revistas internacionais muito boas, já soltando resultados de como outros países do mundo, né, que já voltaram às aulas muito antes, né, a gente está demorando mais de 230 dias, então é uma loucura, né, em outros países foi de 60, 70, no máximo 90 dias sem aulas, né, e aí, né, quais são os dados, assim, qual que é a taxa, assim, de transmissão do coronavírus entre as crianças? É muito menor do que em adultos, né? Então, se não faz sentido voltar às aulas, não faz sentido fazer mais nada na economia. Mas e o transporte público? Desculpa, ninguém tá andando no transporte público? Tá fechado o transporte público? Não, tá funcionando, as pessoas estão andando, as pessoas estão, sabe, obviamente, né, com cuidado diferente, com mais higienização, com distanciamento, né, muitas vezes nem isso é possível, né, mas já tá acontecendo. E a transmissibilidade nas crianças é muito menor, então, mais um argumento, assim, eu não consigo ver nenhum argumento, assim, minimamente discutível, assim, que eu poderia falar assim, tá bom, isso daqui eu poderia realmente considerar, assim, isso daqui faz sentido, talvez seja melhor dar um passo atrás. Não, sabe, não tem argumento para que as aulas não voltem. Volta em estádio, praia lotada, tem gente até que falou, não, mas eu vou pra praia com meu filho, mas ali eu consigo ver o que meu filho tá fazendo, e pelo amor de Deus, sabe, é uma loucura. É muito triste. O que a gente está vendo também é que não é por acaso que o Brasil tem índices educacionais tão baixos, né? Não é muito do acaso, uma questão de falta de sorte. É porque, infelizmente, a educação no Brasil, em todos os níveis socioeconômicos, é priorizada. As pessoas não priorizam a educação. Em parte também porque eu acho que acaba sendo um círculo vicioso que se retroalimenta. Como a educação é muito ruim, as pessoas não ligam para a educação. Como as pessoas não ligam para a educação segue sendo muito ruim, né? E infelizmente as pessoas não se convencem sobre o fato de que precisa romper com esse ciclo. E não é deixando nas mãos de uma coisa, Fábio. Tem uma coisa que é muito importante, assim, um dado que é uma barreira, né, uma dificuldade para a gente conseguir melhorar a educação, mas que eu acho que também, assim,
você só colocar a culpa nos professores, nos prefeitos, tal, é metade da história, assim, não é 100% honesto, tal, porque de fato tem os pais que não querem que as aulas voltem, e quando você entende, estuda um pouco qual que é o perfil dos pais brasileiros, você entende um pouco por que isso acontece, né? E eu vejo isso mesmo na minha própria criação, assim, né? Então, os pais brasileiros, todas as faixas de renda, têm escolaridade menor que as dos filhos, né? Então, a gente tem um aspecto positivo, né, da educação ao longo dos últimos tempos, que é, no passado, a educação era muito restrita, e quando você tinha oportunidade de estudar, estudava por muito menos anos, né? A minha mãe mesmo terminou o ensino médio via supletivo alguns anos atrás, ainda tem, cultiva, né, o sonho de fazer o ensino superior, tal. Agora não pode, que tá cuidando do meu pai, tá com 97 anos, tal, e fica mais complicado, mas ela quer fazer Enem e tal, quer entrar na faculdade e tudo mais, né? E ela vê que eu tô na escola e tive a oportunidade de estudar por mais tempo que ela, obviamente, numa escola boa, porque eu tive uma bolsa de estudos numa escola particular, mas mesmo se eu estivesse na escola do bairro, né, seria a mesma coisa, né? E aí, o que acontece? Ela tem uma preocupação majoritária comigo, assim, com a minha sobrevivência. A imagem congelou para mim aqui. Aqui para mim congelou também. Eu não sei se o pessoal se cortou aí, mas meio que para retomar, basicamente assim, eu acho que no Instagram deu uma travada, mas enfim, basicamente a história é a seguinte: a minha família é uma família tipicamente brasileira, né? E como uma família tipicamente brasileira, os pais têm escolaridade menor que os filhos, né? E aí os pais têm dificuldade maior de avaliar se a educação é boa ou não, né? Então já tem um pouco desse pensamento, assim, a maior preocupação dos pais brasileiros é com a sobrevivência dos filhos, então com alimentação, com segurança, então é saúde e segurança e depois educação. Então vira e mexe, assim, eu tô no trabalho na Assembleia, minha mãe vem e me liga e fala: Daniel, cuidado. Por que, mãe? O que tá acontecendo? Não, tô assistindo aqui Cidade Alerta e aconteceu uma chacina na Zona Norte. E eu falo: mãe, calma, fica tranquila. 12 milhões de habitantes. Fica tranquila, eu tô em outro lado da cidade, não sei o que, outra história, entendeu? Então, assim, esses são os pais brasileiros, e numa situação como essa, é natural que os pais tenham essa preocupação a mais, mas a gente precisa, de alguma maneira, juntar todo mundo que está defendendo a volta às aulas, né, e a racionalidade nessa tomada de decisão, né, e passar essa mensagem não só para o prefeito, pressionar o prefeito, mas também encontrar uma forma de educar os pais, de falar: olha só, pais, o risco não é tão alto quanto vocês imaginam, né, e o efeito de não voltar às aulas pode ser muito mais danoso do que vocês imaginam. Então, vocês estão super avaliando o risco, de um lado, travado. Eu tô vendo, eu tô com uma cara muito engraçada no Instagram aqui. Eu tô no Instagram, eu tô até com o 4G. A tua imagem travou para mim aqui no Instagram. Foi engraçado. Eu vou tentar ver aqui. Eu tô no 4G. Eu imaginei que o Wi-Fi fosse estar meio ruim, mas tá chovendo aqui em Porto Alegre. Quando chove, é complicado. Mas isso é o Brasil, uma loucura. Deixa eu aproveitar de perguntar, então. Isso daqui é como você disse, né? A gente é um país pobre. A gente é um país pobre, não é à toa. A gente não é um país pobre porque a gente é um país tropical. A gente é um país pobre porque aqui tem um trabalho de profissional. País único sem aula. É trabalho de profissional mesmo. A gente não. Não, eu fico. Vai ter um impacto inestimável, literalmente inestimável, esse ano sem aula, praticamente, né? Porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o ano letivo começa no final de fevereiro. Em São Paulo é no início de fevereiro, né? O pessoal falou que está travando, mas agora acho que está mais restabelecido aqui. São Paulo é no início de fevereiro. Mas aqui no Rio Grande do Sul, o ano letivo geralmente começa no final de fevereiro, dependendo das circunstâncias de março. Em alguns lugares que não começou, né? E se depender do sindicato, não vai retomar. Os sindicatos aqui têm falado, o Sindicato de Professores do Estado, do município de Porto Alegre, que só deve voltar às aulas quando tiver vacina. O que tu acha desse argumento? Tá ouvindo, Daniel? Deu uma travadinha aqui. Tô. E só deve voltar quando? Aí em Porto Alegre? Agora, tá. Deixa eu ouvir. Quando tiver vacina.
Quando tiver vacina. Ah, Só não. deve voltar. Ó, a Juliana tá falando que no Facebook não tá travando, então deve ser alguma coisa na conexão minha ou tua, Daniel. Mas o pessoal tá. Tem gente falando que tá dando eco. Tem gente ouvindo com eco? Acho que não, né? Só uma pessoa me falou que tem eco. Acho que não. Só a conexão que deve estar meio ruim. Eu tô até usando meu 4G para completar isso. Mas queria saber a tua opinião. Pode estar meio sobrecarregada, né? E deixa eu te perguntar sobre esse argumento. Só volta a aulas quando tivermos a vacina. Tu acha esse argumento razoável? Não, isso é um crime. Isso é um crime. Isso daí é a completa falta de noção. É o que eu disse, né? Os dados mostram que a transmissibilidade nas crianças é menor. A volta às aulas não demanda grandes investimentos quanto a gente acha, né? Então, a maior preocupação, no final de contas, dos pais não são tão fundadas assim, né? Então, existe uma preocupação ali que não corresponde ao risco real que é oferecido quando as crianças voltam às aulas. Então, tem uma série de argumentos que mostram que as aulas poderiam voltar a qualquer momento. Inclusive, se eu fosse falar uma data, mês passado, né? Deveria ter voltado já no mês passado. Então, isso é uma coisa, assim, muito triste que está acontecendo. Isso mostra, mais uma vez, assim, o quanto que a gente não prioriza a educação. Se fosse falar uma data... Você falou que... Se fosse falar uma data... É imensurável. Teria voltado mês passado. Mês passado. E eu tive... Assim, eu tenho falado quase que diariamente com o secretário Rosselli, secretário estadual de Educação aqui em São Paulo, excelente secretário, né? E eu fico pressionando ele, falando, e aí, quantos prefeitos... Gaúcho, inclusive, secretário Rosselli é gaúcho. Secretário Rosselli é gaúcho. Exatamente. E aí eu fui convencer para as aulas voltarem. Tem um delay, cara, tem um delay aqui, a gente tá... Mas a gente tá parecendo o Trump debatendo com o Joe Biden aqui, então tudo falando ao mesmo tempo. Mas o ponto é o seguinte... Mas vamos lá. O ponto é o seguinte... eu fico ligando toda hora pro Rosselli e falando... Quantos conseguir... Hein, Daniel, se tu conseguir botar no teu 4G no celular, acho que dá uma amenizada, talvez. Tu tá no Wi-Fi? Eu vou botar aqui no Wi-Fi, peraí aqui. Vou botar a tua imagem. Acho que o problema é contigo aí, meu. Você tá também é São Paulo, né, velho? Um estado atrasado, né? Não é que nem um estado... Pura, pessoal. Paciência, pessoal. Agora... Rola botar no 4G aí, Dani? Eu tava no 4G. O teu tá trancando um pouco. Ah, é? Ué. Então, porque agora no Wi-Fi. A gente grava uma outra vez, ou eu te recebo porque a gente faz presencialmente. Porque até viajar pelo Brasil tá dando de avião, né? Não dá pra ter aula, esse pessoal. Viajar pelo Brasil tá dando de avião. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente deve agora retornar grandes eventos. Mas a aula segue sem. Sim. Agora eu te ouço bem. Agora eu te ouço bem. Tá bom. Então, o que eu consigo ver vocês de delay também. Tá fogo aqui, cara. Engraçado que no Facebook a gente tá bem. O pessoal tem que ter um pouquinho de paciência aqui com a gente, né? Eu tô achando só engraçado. Não, o pessoal tá acostumado também, né? Mas eu vou aproveitar para te convidar para a gente bater um papo sobre isso pro meu podcast. E aí a gente vai bater um papo, não tem corte nem nada. E aproveito para falar pro pessoal que tem acompanhado meu podcast que o podcast não acabou. A gente está num período de férias criativas para gravar a nova temporada. Então, em outubro vem aí mais 10 novos episódios. E o Daniel vai estar entre eles. Na nossa lista, isso é uma... Tava para marcar contigo, inclusive. Muito legal. Eu tô travando aqui, acho que o pessoal não tá me ouvindo, mas vamos falar depois também, com calma, sobre o ICMS educacional. Vamos falar depois com calma sobre o ICMS, porque eu acho que é uma coisa que a gente está conseguindo levar para frente aqui em São Paulo e que poderia ser uma coisa bem legal no Rio Grande do Sul. Aí a gente pode até discutir, eu posso até ir para apresentar o projeto, aí falar com o pessoal, depois vamos marcar. E eu estou devendo uma visita já, né? Eu até hoje não conheci a Assembleia aí do Rio Grande,
E, enfim, e aí a gente fala com calma. Infelizmente, aí a plataforma aqui, eu acho que foi o Instagram mesmo, porque no Facebook tava tudo bem, né? Estão comentando aqui para eu parar de falar, porque o Daniel falava, porque eu estava falando justamente esperando que ele restabelecesse eu já não a tô coisa. mais nada agora. Agora, olha, quando eu acho que ele estava falando justamente sobre o próximo tema que eu ia trazer aqui, que é a questão do ICMS educacional. Confere? Era disso que tu ia falar? Não tá me ouvindo. Eu não tô te ouvindo, cara, peraí. Eu não tô te ouvindo também, Daniel. Loucura. Mas que estranho, cara, porque eu tô te vendo até bem, né? E não consigo Então, te ouvir. eu acho que a gente precisa dar uma xingada lá no Mark Zuckerberg, né? Eu não tô nem E ouvindo. tentar fazer os caras trabalharem lá no Instagram, trabalhar direito. Acho que deve ser isso, né? É a questão do Por isso, a ICMS infraestrutura medíocre de telecomunicações no Brasil é fruto de uma privatização mais ou menos bem sucedida, que criou um oligopólio aí, um ambiente muito Que curioso, mas é isso aí, cara. Todos os tipos Não tá escutando, né? Problema de conexão aqui, mas eu nunca tinha tido isso, que eu tô vendo ele, mas não tô ouvindo. Que estranho, mas vocês me ouvem, né? Gustavo, me ouvem? Milalin Jardim, me ouve? Só não ouve Daniel, é isso? Tenta sair e voltar, Daniel. Deixa eu te tirar. Cara, eu não tô te ouvindo. Que loucura. O pessoal tá me ouvindo ou não? É só ouvindo o Fábio? Como é que é? Daí a gente tenta... Não. Eu não vou desistir dessa live, não vou desistir desse tema tão importante. Vou aguardar o Daniel entrar de novo pra gente colocar ele de novo. Aí... A gente tenta... Eu não vou desistir dessa live, não vou desistir desse tema tão importante. Vou aguardar o Daniel entrar de novo pra gente colocar ele de novo aqui. Daniel, nos ouve? Será que agora vai? Pois é, foi isso, Gustavo. Acho que ele conseguiu. Vamos ver se tu consegue agora, Daniel. Eu vou ver se tu consegue. Será que agora vai? Vocês estão me ouvindo? Que coisa, cara. Que coisa... Que loucura. Tá mandando um abraço pro pessoal aqui, então. Opa, agora sim. Mas tem um delay aí, hein? Um delay. Nunca vi isso, cara. Mas apareceu a imagem, mas não dando som. Vocês estão me ouvindo? O pessoal quer que tu conclua a história sobre... Sim, te ouço agora. Agora sim. Ouço agora. O pessoal quer que tu conclua a história sobre... Ok. Está conversando com o Rocieli, secretário de Educação. Sim, então eu tô sempre falando com ele, assim, tentando pressionar e falar para que ele convença cada vez mais prefeitos para que as aulas voltem, né? E no final de contas, né, eu até meio que perdi o fio da meada aqui, mas e a gente, né, troca muita ideia, a gente vê que, realmente não tem nenhum argumento técnico, assim, que justifique que as aulas voltem só depois de uma vacina ou até no ano que vem. Inclusive, eu acho que não deveria ter férias no final do ano e começo do ano que vem. Deveria ter uma recuperação de aulas aí, talvez uma carga horária um pouco reduzida, mas porque todas as escolas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a maior parte delas já tem tudo comprado, sabe? Álcool em gel, totens, aquelas maquininhas para medir temperatura na entrada, que, hoje, super barato isso daí, tá longe de ser caro, né? A produção é enorme, a China tá fazendo isso a rodo, né? Produzindo para o mundo inteiro essa história. E a possibilidade... E a possibilidade de se fazer, por exemplo, aula em turnos alternados, com turmas reduzidas. Vocês vêm discutindo aí? Então, esse seria uma das alterações em termos de processos dentro da escola que seriam adotados, né? As salas de aula hoje, em diversas escolas que a gente visita, já estão com as salas adaptadas, né? Com os distanciamentos entre as carteiras. Então, toda essa bom, enfim, só para travou de novo. Que loucura, cara. Vou passar de novo aqui para o 4G. Tá difícil aqui. Vamos tentar uma última vez aí no 4G. E senão vai ficar como um teaser aí para o pessoal acompanhar o episódio do podcast com o Daniel José. A gente vai falar sobre esse e vários outros temas relevantes da educação. Vamos ver. Te vendo, te ouvindo meio cortado, vamos ver. Fala aí, Daniel.
Não, vamos ver se agora vai. Eu vou evitar fazer careta, porque sempre Tô falando trava. aqui, ó. Vamos fazer uma vaquinha para a internet do Daniel. Para mim tá funcionando. Eu acho o Instagram, porque o Facebook a gente tá fazendo normal, né? No Facebook tá normal, não travou nenhuma vez. Pois é, Olha, eu travei de novo no Instagram. Cara, acho que no Facebook tá tudo certo, o pessoal não tá tendo problemas aí, né? Então, vamos parar por aqui no Instagram e seguir no Facebook. Porque tá meio complicado, pessoal. No Facebook e acompanha essa live lá no Facebook, tá rolando, e ao que indica tá rodando tranquilamente. Quer ver? Boa. Vamos fechar aqui. Vamos ao Facebook. Valeu, pessoal, desculpem aí. Valeu, foi mal. No Facebook seguimos. E aqui, tá me ouvindo bem, Daniel? Me vendo bem, ouvindo? Ah, eu tô bem, agora tá 100% bem. Eu acho que é o Instagram, eu não sei, eu acho que ele tá fazendo algum tipo de atualização na plataforma, alguma coisa, porque, enfim, internet tá funcionando, né? Sim, pois é. Mas, enfim, vamos continuar, então, de onde a gente estava, falando sobre a questão de volta às aulas somente quando tiver vacina. Faz algum sentido esse argumento? E como é que a gente pode contrapor esse argumento? Quais têm sido os principais argumentos que tem trazido aí no debate para contrapor essa visão? Então, acho que em primeiro lugar, é o que eu disse, da transmissibilidade das crianças ser menor. Segundo lugar, da infraestrutura necessária para a volta às aulas não ser tão grande, não demanda grandes investimentos, são coisas muito simples e que a maior parte das secretarias de educação já se organizaram para comprar, né? Então, o processo como um todo, ele é opcional, então, para os pais, né? Os professores que forem dar aula presencial não vão ter duplo turno, tendo que dar aula presencial e online. Então, a rede de professores consegue se organizar, né? A secretaria consegue se organizar para que uma parte dos professores deem aula presencialmente e outras online. Então, enfim, o transporte público já é utilizado por muitas pessoas, né? Claro que nas situações em que os idosos moram junto com a família, isso acontece com boa parte dos idosos brasileiros, diferente de outros países, como a Suécia, onde os idosos moram sozinhos e tudo mais, e é muito mais fácil isolar socialmente os que têm maior risco, né, enfim, são mais expostos ao risco aí do coronavírus. Então, na prática, né, o que acaba acontecendo é que não existe nenhum argumento que seja suficientemente forte para que a gente possa defender que as aulas não voltem. Então, do meu ponto de vista, né, tá uma questão estritamente política, né, por parte dos prefeitos, e uma questão da gente educar os pais, né, que infelizmente não tem uma série de outras prioridades que não são a capacidade, o desenvolvimento cognitivo e as futuras oportunidades profissionais que vão derivar disso, né, nos seus filhos, né. Então, esse é um pouco do retrato, né, da realidade, né, e, enfim, eu não consigo ver nenhum argumento hoje minimamente forte para que as aulas não voltem. É claro que tudo deve ser feito seguindo protocolos, né, outros países do mundo já fizeram isso e estão sendo muito bem sucedidos. Mais isso. Como é que outros países, mundo afora, têm retornado às aulas e qual tem sido o resultado? Já foi estabelecido praticamente você sabe, quando tem uma produção industrial, né, sempre para que os processos, né, industriais sejam, né, mantidos e melhorados ao longo do tempo, né, os supervisores tal escrevem procedimentos operacionais padrão, né, os POPs, né, quem trabalhou com indústria sabe bem como é isso. Então, cada um, né, cada procedimento operacional padrão tem uma descrição, tem como deve ser feito, quem deve fazer, em que momento, enfim, para que outras pessoas que vierem ali possam ler aquele procedimento e também absorver o que já tem de inteligência, né, daquele procedimento e aplicar numa velocidade muito rápida, aprendendo rapidamente, né? Então, isso é algo muito comum na indústria e que na educação já tem algo muito semelhante, né? Que é uma espécie de guia, né, de como realizar a volta às aulas, né? Diversos países fizeram os seus, né?
ao longo do tempo eles foram aprimorando e, enfim, até buscando trocar experiências uns com os outros, e que a gente tem hoje isso plenamente disponível, né? 3 meses atrás, eu tive acesso ao todo o preparo, né, os procedimentos para a volta às aulas de Portugal. Então, assim, é como eu disse, né, não é uma coisa de outro mundo, tem até, assim, alguns investimentos a mais que eles fizeram, então, nas carteiras tem uma espécie de barreira de isolamento, mas, assim... Carteira para quem não é paulista, é a mesa, né, a escrivaninha. A mesa, acho que... Aqui, carteira é isso aqui. Assim como sinaleira aqui não significa absolutamente nada. Mas tudo bem, aqui é farol. É farol, né? Ou seja, é comprovado que o pessoal de São Paulo gosta de chamar de nomes estranhos. Não, pardal é o quê? Desculpa. Pardal é um pássaro, entendeu? Não pássaro é um pássaro. Vamos lá. Mas eu aprendi um pouco do vocabulário gaúcho. Meus irmãos fizeram faculdade aí, né? Eu tenho um irmão que fez PUC no Rio Grande do Sul e tem outro irmão que fez URGS. Então eu enfim, aprendi um pouco desse vocabulário peculiar aí de vocês, gaúchos. Mas enfim, então assim, são coisas muito simples, né, Fábio? Uma coisa muito importante é que defender a possibilidade de volta às aulas não significa defender que todas as escolas particulares sejam obrigadas a retornar às aulas, não significa defender que todos os pais sejam obrigados a levar seus filhos para a aula. Se os pais julgarem que não é adequado retornar seus filhos, acho que nesse momento, dada a incerteza que existe, acho que é razoável se dar a opção para os pais. Mas o que é um absurdo é se proibir que os pais que acreditam que é seguro, e que a gente tem diversas evidências de que sim, é seguro, e que acreditam que vai ser pior para os seus filhos ficarem em casa sem aula, porque, vamos ser sinceros, se para adultos já é difícil acompanhar aulas por meio de EAD, imagina uma criança. A criança fica na frente de uma tela de computador assistindo aula. Realmente vocês acham que é viável, que o aprendizado não é impactado? O que está se fazendo é um crime com o potencial cognitivo e de aprendizado das nossas crianças e jovens, ao se impedir o retorno às aulas, enquanto várias outras atividades estão voltando. E isso eu acho que se deve, em boa parte, ao predomínio, infelizmente, no debate sobre políticas públicas educacionais por parte do pessoal de esquerda, que acha que, infelizmente, é imbuído dessa mentalidade de que a gente precisa evitar ao máximo qualquer forma de risco antes de haver uma vacina. Pessoal, a gente precisa ter uma ação proporcional aos riscos que são postos. Sim. E pode ficar simplesmente achando que vai vir uma vacina e vai ficar tudo bem. A tendência é, inclusive, de que a vacina sirva somente para um tipo, porque esse vírus é altamente mutável. Né? Então não há qualquer certeza de que vai vir uma vacina vai ser a resposta para os nossos problemas. Então a gente precisa se adaptar à realidade e fazer protocolos que possibilitem que a gente volte o quanto antes. Sim, exatamente. Eu queria fazer um comentário em cima do que a Patrícia escreveu ali, eu mencionei que Portugal colocou barreira nas carteiras e tal. Isso não é necessário na realidade, né? Então a maior parte das redes ao redor do mundo, né, redes escolares ao redor do mundo, não tem esse tipo de condições, né, desse tipo de infraestrutura, né, e no final de contas não é necessário, né, então basta que usem máscaras, que se higienizem com uma frequência maior do que faziam, né, que exista um distanciamento dentro da sala de aula dos alunos, né, então um revezamento nas aulas, então, por exemplo, se a maior parte da turma quiser voltar às aulas presenciais, então vai ser necessário que naquela turma, enfim, os alunos assistam às aulas um dia sim, um dia não, tal, revezando, para que, no final de contas, enfim, não tenha a sala de aula superlotada e aumentando o risco, mas é um risco, de novo, né, que a taxa de transmissibilidade entre as crianças, ensino médio é outra história, já jovens, tá? Enfim, já é outro nível de risco, né? Mas, sobretudo para os mais novos, né? Isso é muito claro, né? Todas as pesquisas de pediatria aí têm confirmado que a taxa de transmissibilidade das crianças é menor, e no final de contas também é onde deveria começar a voltar, né? Se eu pudesse falar assim, olha,
quem que deveria voltar antes? Ensino médio ou ensino infantil e tudo mais? Ensino infantil, creche em primeiro lugar, depois ensino infantil, alfabetização, porque são as áreas, os aspectos onde é mais difícil recuperar, né? Então, primeiro lugar, né, as creches são muito importantes, porque hoje, 2020, a gente tem uma taxa de participação das mulheres na economia menor do que no ano de 1990. Ou seja, uma regressão de 30 anos. A gente voltou 30 anos no tempo de participação das mulheres na economia, justamente porque, enfim, as mulheres não têm onde deixar os seus filhos, acabam tendo que sair dos seus trabalhos. Isso está acontecendo demais. E eu vira e mexe recebo mensagens de mães reclamando disso. Então, é uma questão super séria. A alfabetização não se faz à distância. Exige, né, uma técnica pedagógica específica que muitos dos pais não vão ter condições de dar conta. Isso é mais do que o esperado, é muito difícil mesmo alfabetizar uma criança à distância. E outra, né, o mesmo ensino à distância, aquilo que é oferecido a nível estadual é muito triste. As escolas que tiveram que se organizar, no estado de São Paulo, eu diria que pelo menos aí quase metade das escolas conseguiram usar essas plataformas, né, Microsoft Teams, enfim, para conseguir fazer as aulas, né, os alunos, mas boa parte dos alunos não tem condições de ter essa infraestrutura, de ter computador em casa. O pai vai trabalhar, leva o celular. Então, ele fica fazendo as aulas em horário à noite e de madrugada, porque é o horário que o pai voltou do trabalho, né? Então, assim, essa é a realidade brasileira, né? Obviamente, a maior parte dos alunos, na verdade, só tem contato com a escola via WhatsApp através dos professores, né? Entrando em contato com eles através de WhatsApp, nesses horários aí, quando os pais voltaram do trabalho. Então, essa é a realidade brasileira, infelizmente. Então, a gente tem que entender que o que está acontecendo é um ano perdido, e eu fui fazer também um estudo, porque eu pensei, poxa, isso aqui é uma guerra, entendeu? A gente deveria ter a mentalidade de estar passando por um período de guerra. Então, na Segunda Guerra Mundial, né, foi feito um estudo com as crianças que naquela época, enfim, ficaram com longos períodos com a escola fechada, né? E aí, isso trouxe um efeito em termos salariais para cada uma dessas crianças enorme, ao longo de toda a sua carreira, né? Então, é praticamente como se você fizesse um gráfico, né, do salário, né, do crescimento salarial de geração a geração, tem ali uma queda, né, naquele período de guerra, que é aquela geração que passou a ganhar menos do que a geração anterior, do que a geração seguinte, né? Então, isso traz um impacto até, assim, em termos de qualidade de vida para essas crianças no futuro. E por último também, o que muita gente tem argumentado, que é muito sério, é sobre a saúde mental das crianças, né? Então, é impressionante, eu vejo assim, de novo, tenho recebido muitas mensagens assim, no WhatsApp, né, da equipe, né, no Facebook e tudo mais, né, falando, onde os pais falam, olha, meu filho aqui estuda escola particular, está tendo ensino à distância, né? Mas 5 anos de idade, ele não consegue, ele está estressado, ele não consegue, está entediado. Então, assim, isso é muito, 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 muito complicado, né? Então, as consequências são enormes, né? Como eu disse, né, nesse caso aí da Patrícia, né, Portugal é um país rico, é um país fora da curva, né? Assim como diversos outros aí, países europeus e tudo mais, que tem condições de até exagerar aí, vamos dizer, na estrutura que está oferecendo para os alunos nessa volta às aulas. Eu entendo esse temor de que a rede pública, especificamente a rede pública estadual do Rio Grande do Sul, que tem uma realidade diferente da rede pública estadual de São Paulo, né? O Rio Grande do Sul é um dos estados que, infelizmente, tem tido um decréscimo lastimável em investimentos em educação, porque praticamente todo o nosso gasto em educação acaba sendo engolido pelos gastos com custeio e pessoal. Então, a nossa rede pública estadual, a gente tem, a regra são escolas públicas, infelizmente, com equipamentos defasados, com estrutura defasada, com professores que não são incentivados a dar o seu melhor, infelizmente, por uma série de estruturas de incentivos que acabam favorecendo mais o professor a ficar fora de sala de aula do que estar em sala de aula. Mas, sinceramente, me surpreende e decepciona. Eu não sei se me surpreende tanto, mas me decepciona que diante de uma situação tão crítica como essa,
6 meses sem aulas, a prioridade do sindicato dos professores, e infelizmente da maioria dos professores da rede pública que eu ouço o seu feedback não podemos voltar, não podemos voltar, não podemos voltar. Enquanto não podemos fazer o ensino à distância também, não pode nada. Aqui no Rio Grande do Sul teve inclusive uma verba que a Assembleia destinou para a Secretaria de Educação, uma verba extraordinária para ser destinada ao acesso em EAD, só que infelizmente teve uma adesão baixíssima de alunos e professores. Sinceramente, eu acho que é um ato de irresponsabilidade a gente estar diante disso e se insistir em não retornar às aulas. Deveria ter sido prioridade desde o início de professores, de gestores públicos de educação, de pais também, infelizmente, que foi uma questão que a gente abordou antes, buscar construir e viabilizar protocolos sanitários que permitam que a gente diminua os riscos, que permitam que a gente tenha um retorno, nem que fosse gradual, com horários alternados, né? Eu tô vendo a Patrícia tá comentando aqui, eu imagino que isso seja uma questão que afete a ela, que pelo visto é professora do Estado, muito diretamente, mas Patrícia, isso não é uma questão de não respeitar a profissão, tá? A questão é que a profissão dos professores, ela tem um impacto muito grande. E, infelizmente, a gente está vendo nessa crise, mais uma vez, que a educação pública estatal não funciona. Não funciona, infelizmente. Por quê? Está servindo mais para ser um grupo de pressão para impedir que a educação privada retorne e para constranger políticos que estão à beira de eleições agora, infelizmente, né? Como o Daniel falou no início, é gente que não tem um tino de estadista. Até peguei aqui um trecho muito legal do livro do Luiz Felipe Dávila, que eu queria citar no início, mas acabei não citando, que ele fala que a principal diferença entre políticos medíocres e estadistas é que os primeiros evitam as questões difíceis que geram desconforto na sociedade. Estadistas, por sua vez, provocam desconforto na sociedade e correm riscos eleitoral, político e pessoal para promover mudanças transformadoras. Líderes são educadores da sociedade, orientam, inspiram e mobilizam as pessoas a se engajarem em mudança. Isso tem sido um desafio tanto do meu mandato quanto do mandato do Daniel, né, que talvez estejamos ainda na liderança do ranking de deputados mais vaiados nas suas respectivas, né? Mas a gente sabe que é isso, né? A Patrícia está dizendo aqui que meus alunos não estão sem aulas, eu não estou parada. Eu imagino que que bom, não, e parabéns pelo trabalho, Patrícia, de verdade. Parabéns pela tua dedicação, mas é incomparável. Mas não é todos os alunos de São Paulo, de São Paulo e do Rio Grande do Sul que estão nessas condições, infelizmente, né? A maior parte deles não e uma conseguem. Coisa é uma aula de ensino médio. Né? Pelo tamanho da rede estadual, eu suponho que a Patrícia seja a professora de ensino médio. Né? Uma coisa é uma aula de ensino médio, mas o grosso da educação, o grosso até porque existe uma evasão escolar muito grande já no ensino médio, o grosso dos estudantes no Rio Grande do Sul, imagino que São Paulo seja similar, está no ensino fundamental. Né? Então, infelizmente, a gente precisa ter uma conexão maior daqueles que estão na linha de frente, trabalhando pela educação, e não estão como boa parte dos sindicalistas aí, e eu sei disso, os bons professores são a maioria, só que infelizmente os gritos do sindicato acabam abafando o diálogo e o bom trabalho dos bons professores. Só que a gente vive hoje sob instituições que infelizmente acabam fomentando mais a gritaria do sindicato. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, na sexta-feira, o sindicato de professores aprovou estado de greve para se opor às tentativas do prefeito, que é um prefeito que eu tenho muitas críticas, mas acho que no campo da educação tem tido medidas importantes. A Patrícia falou que é alfabetizadora. Olha, é complicado se acreditar que uma criança pode ser alfabetizada adequadamente, à distância, por meio de EAD. Se nós que temos uma estrutura de Assembleia Legislativa estamos tendo problema com conexão, imagina aula para uma criança de 6, 7 anos, né, de uma família de baixa renda, que acaba não tendo acesso à internet adequado e está sendo privada de estar em sala de aula, que não só tem um impacto no seu aprendizado, mas também tem um impacto imenso no desenvolvimento das suas capacidades psicomotoras, das suas capacidades cognitivas. Enfim, esse é um tema que
me entristece, sinceramente, Daniel, de fazer um desabafo aqui, sabe? Me entristece a forma como vem sendo tocada, mas eu fico feliz de ter gente como tu na linha de frente aí em São Paulo, que tem a maior rede pública estadual de todo o Brasil, tem a maior rede de ensino do Brasil, né? É frustrante a gente ver que, inclusive, tem pouca adesão de pais na defesa desse assunto, né? Os pais, eu tenho sido muito procurado por pais que falam, poxa, vocês precisam falar mais sobre esse assunto. Eu digo, olha, eu tenho falado, só eu queria que tu prestasse atenção no fato de que sempre que eu falo, eu recebo uma enxurrada de críticas. Não é isso que eu ia fazer porque eu fale menos, porque eu, sinceramente, estou pouco me lixando para críticas, contanto que eu defenda o que eu acredito e o que está alinhado aos meus princípios e valores. Eu não defendo para ganhar holofote, para ganhar like, para ganhar aplausos. Eu tô aqui para defender o que é certo. Sim. Mas é importante que estão hoje também frustrados com a falta de retorno à sala de aula se manifestem e busquem se organizar. Né? Vou citar um exemplo, a Mariana Pimentel, uma amiga aqui de Porto Alegre, que resolveu sair do comodismo e montou um grupo de pais, né? Movimento Mães e Pais pela retomada das aulas. Semana que vem eles vão estar, inclusive, numa audiência pública que a gente vai fazer aqui na Assembleia Legislativa para falar sobre esse tema. Acabei fazendo um... Não, muito bom. Não, mas é isso mesmo. Não, complicado. E aí, tem uma pergunta aqui interessante da Vanessa, né? Por que não esperar a vacina no começo do ano que vem? A gente não sabe, em primeiro lugar, se a vacina vai ser no começo do ano que vem. Tem muita incerteza em cima disso. E segundo, cada dia de aula perdido impacta na vida de cada um. E o impacto que você vê na vida, talvez, do seu filho não seja tão grande assim. Mas o efeito acumulado é enorme. E o efeito, quando você observa todos os alunos do país, né? Então você dá aquele zoom out, assim, igual quando você está no Google Maps, assim, né? Você está vendo a rua e tal. Se você dá um zoom out, você começa a ver a cidade, o país e tal. Então, quando você dá esse zoom out e você observa o país como um todo, cada dia de aula conta muito. São milhões e milhões de horas dedicadas a mais, né? Dedicadas para absorção de conhecimento, né? E isso, como economista, né? Eu consigo afirmar que é muito importante para o desenvolvimento do país, né? Nenhum país se desenvolve sem ter um capital humano de alta qualidade, sem ter pessoas bem formadas. E cada dia de aula conta, porque são milhões e milhões de horas, né, dos cidadãos do país, né, dos brasileiros se dedicando para absorver conhecimento. Então, e para, enfim, se formarem e se tornarem pessoas preparadas, né, para viver no mundo moderno e também preparadas para serem produtivas, né, para trabalharem, para ter uma carreira de sucesso e, em consequência, né, sendo pessoas bem preparadas, fazem com que o país como um todo cresça e que tenha muito mais oportunidade, que tenha muito mais emprego e que as coisas, né, andem na direção que a gente gostaria. Né? O fato é que a gente já perdeu tempo demais, né, no Brasil, né, em diversos aspectos. E na educação, a gente está jogando décadas fora. A educação de hoje é o equivalente ao que o Chile tinha há 25 anos atrás. Então isso é muito sério, né? Um país que tem condições muito semelhantes à nossa, está 2 décadas e meia na frente, em termos de evolução de capital humano. Então a gente, quando a gente fica 1 ano sem aula, e veja, nenhum dos países que estão no topo das listas aí das provas do PISA, das avaliações internacionais, ficaram todo esse tempo sem aula. E na maior parte desses países, a primeira coisa a voltar, né, não foi o shopping, nem os restaurantes, foram as aulas. Então, isso que mostra, né, o quanto que a educação é importante e o que tipo de país se constrói com as prioridades escolhidas. Né? Eu já entendia que o brasileiro não valoriza a educação e que não tratava a educação como uma atividade crucial, tanto que não estava na lista de atividades, né, essenciais aí que deveriam ser priorizadas na retomada da rotina normal, da economia e por aí vai. Isso eu já esperava. Agora, realmente ficar atrás da escola de samba, ficar atrás das praias, ficar atrás do estádio de futebol, ficar atrás... Meu Deus, olha o absurdo. Né? No Rio de Janeiro, estão voltando aí a torcida nos estádios, mas o judiciário carioca, né, barrou a volta às aulas. Então, olha como é triste, sabe? Isso, assim, a gente nunca vai ser um país que vai ser bom para os nossos filhos e netos se a gente continuar nessa direção, né? E me assusta eu olhar para o lado e ver que pouquíssimos outros políticos
estão nessa mesma linha que eu e o Fábio aqui defendendo. Então isso mostra o quanto que a qualidade dos líderes que a gente tem, né, sobretudo políticos da sociedade, é muito baixa. Então, enfim, eu entendo as perspectivas, né, da Vanessa, da Patrícia, e de várias pessoas aí que estão comentando e que estão, enfim, passando diversas mensagens, né, a maioria de apoio e concordando com a gente, porque realmente é muito complicado o que a gente está vivendo. Isso é um reflexo de que a gente não só é um país pobre, mas vai continuar sendo um país pobre por muito tempo, né, mesmo tendo todas as oportunidades, né, em diversas ocasiões, né? A gente teve oportunidades enormes de fazer todas as medidas que são necessárias para o Brasil se desenvolver. E isso, assim, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, está tendo agora, e a gente está desperdiçando uma vez depois da outra. Então, enfim, a gente continua aqui lutando. Eu achei muito legal aí esse caso que você falou, Fábio, da Mariana, né, que se juntou a um grupo de pessoas, porque realmente é um desafio muito grande você convencer um candidato a prefeito, né, que é o atual prefeito, a fazer o certo e não fácil num momento como esse, né, uma campanha eleitoral. Então, é um desafio muito grande, e para isso precisa de uma mobilização. Aqui em São Paulo, eu converso com várias pessoas que também têm esse mesmo ponto de vista, que estão escrevendo nos jornais, que estão utilizando de alguma forma, mas ainda assim a gente não consegue, né, passar essa mensagem de uma maneira forte que chegue até as pessoas que mais precisam entender que os riscos que elas estão imaginando na volta às aulas não são tão altos quanto elas imaginam, e que os prejuízos para os filhos delas são muito maiores do que elas imaginam. Então, enfim, acho que isso é um pouco do resumo da conversa. A gente tem um trabalho muito sério aí, o Brasil tem um trabalho muito sério para continuar se mantendo um país pobre, e a gente está tentando ir na contramão disso e tentar fazer com que o Brasil consiga mudar de cara, escolhendo as prioridades corretas, trabalhando de maneira técnica e tentando fazer aquilo que é certo e não que é fácil, né? É isso aí, cara. Não é fácil, mas a gente está aí na linha de frente, sempre tendo em mente que o nosso objetivo é melhorar a educação. Nosso compromisso não é com um modelo de educação específico. Tá? Tem gente que se diz assim, não, sou um defensor da educação pública. Não. Já me vieram pedir para assinar manifesto em defesa da educação pública. Eu falei, não, sou a favor de melhorias na educação. Mas eu sou defensor do direito de cada um ter uma boa educação, independentemente de como ela for ser executada e chegar. O que importa é que chegue até todas as crianças uma educação suficientemente boa para que elas consigam, através dos seus próprios passos, mérito, esforço, né, ter sucesso na vida, enfim, ter uma vida realizada, né? Em momentos como esse, a gente vê que, infelizmente, o modelo de virtual monopólio da educação estatal sobre a educação no Brasil, especialmente a educação básica, acaba sendo mais um fator de geração de desigualdade nas oportunidades futuras das crianças e jovens, né? Porque, por exemplo, a gente tem hoje, nas famílias de classe média e classe média alta especialmente, a gente já está tendo famílias se organizando para contratar professores, para oferecerem um ensino e uma instrução em casa. A gente já está tendo crianças que estão tendo acesso à educação presencial, pais que estão educando seus filhos em casa por meio de tutores ou de professores contratados, que já estão comprando material didático, que estão passando a aderir à prática do homeschooling, que também, curiosamente, é criminalizada por esse pessoal que acha que é um absurdo que a criança tem que estar na escola. Eles querem que a criança esteja na escola, mas eles, ao mesmo tempo, nesse momento, eles impedem que a criança possa voltar para a sala de aula, né? Então, o compromisso, infelizmente, dessa turma que a gente vê no dia a dia é que não é um compromisso com a educação, é um compromisso com a manutenção de um modelo de educação que coloca o aluno em último lugar. É isso que a gente tem que mudar. O Gustavo até mandou a provocação aqui do voucher, eu até queria falar contigo sobre ICMS educacional, charter, mas a gente já chegou aqui a 1 hora de live aí. Então, vamos fazer um fechamento e deixar um gostinho de quero mais para a próxima. Na boa, a gente precisa continuar falando sobre esses temas que são super importantes para a gente desenvolver o país. A educação está no centro disso. Não tem o caminho do Brasil para se desenvolver passa necessariamente pela educação.
né? Não tem como ignorar, não tem como postergar, e a gente precisa discutir com muito mais profundidade como que, como eu disse, né, todas as crianças e jovens do Brasil tenham o acesso a uma educação de qualidade, né, que de fato preparem elas para o futuro, né, e no futuro de um mundo moderno que a gente tem hoje, né? Então a gente precisa cada vez mais ter uma escola mais adequada, né, à realidade, uma escola que de fato ensine bem, que tenha bastante horas de aula, enfim, que faça o seu trabalho para que a gente consiga garantir que todos tenham oportunidades, né? Isso é super importante, né? Como você disse, a forma como isso vai acontecer pode ser várias, né? A gente pode testar várias coisas. Falta muito essa mentalidade de testar coisas novas na educação, né? E uma coisa que a gente, infelizmente, ainda nem fala do Estado educacional é uma bandeira que é um projeto, né, que eu tenho empurrado bastante aqui em São Paulo e que eu busquei, né, no final de contas, encontrar algum projeto que eu pudesse apresentar que de fato gerasse resultado concreto nos indicadores de aprendizagem dos alunos, na redução do abandono escolar e que de fato tivesse um resultado com impacto enorme, né? Então, que mude a estrutura de incentivos dos gestores de educação e por aí vai. Então, está indo bem, está tramitando bem aqui, é uma contribuição, acho que uma parte muito importante do meu trabalho, é ter certeza que depois de 4 anos aqui, os alunos do Estado de São Paulo tenham uma educação muito melhor do que teriam se eu não tivesse passado pela Assembleia. Então, isso é um pouco do que eu entendo, né, como impacto do mandato, né? Então, um dos aspectos que eu priorizo mais, né? Ou aspecto que eu priorizo mais, né? Então, e eu acho que como é uma ideia que está indo para frente, está evoluindo, e que até a própria lei do Fundeb agora obriga que todos os estados atualizem, né, alguns aspectos de algumas leis que vão na direção daquilo que eu estou propondo, eu acho que é muito importante a gente também começar a tentar encontrar, né, a discutir, a trocar mais ideias, né, entre diversas assembleias ao redor do Brasil, de como implementar esse projeto da melhor forma possível, né? Então, estou me colocando à disposição aí, a gente pode marcar, fazer uma visita aí, de repente falar com outros deputados, apresentar um pouco daquilo, da fórmula que a gente está estruturando aí para São Paulo e, de repente, como que isso pode se adaptar para a realidade do Rio Grande do Sul. Acho que isso é super importante para garantir que, de fato, os incentivos corretos sejam implementados aí para a educação aí nas próximas décadas, né? É um momento muito importante que a gente tem pela frente agora, esses próximos 2 anos, né? Então, obrigado pelo convite da live aí, Fábio, muito massa. Pena que deu problema na conexão aí no Instagram, mas isso eu acho que é uma coisa, um mal que, quando eu fiz com o Camozato também, uma live um tempo atrás, também deu uns problemas aí de conexão. Eu tô achando que é o problema aí de vocês aí no Rio Grande. Daniel, obrigado pela tua disposição e obrigado pelo teu trabalho aí também, cara, porque tudo que... Bom, o que vocês fazem em São Paulo repercute em todo o Brasil, né? E a gente olha com muita atenção o trabalho que vocês têm feito aí, vocês 4 na Assembleia. A gente está sempre tentando pegar as boas ideias implementadas pelos mandatários do Novo Brasil afora. Pego muita coisa também do Bruno Souza, do pessoal do Rio também, estou sempre em contato com eles, de Minas também, obviamente, né? Então é muito bom a gente ter tanta gente boa no nosso partido, de quem a gente pode copiar as boas ideias e trazer para cá as boas práticas também, né? Então, obrigado aí, manda abraço pro Melão, pro Reni, pro Sérgio. E pode deixar, abraço pro Giuseppe aí também. Show de bola. Grande abraço. Valeu aí. Valeu. Novamente. Obrigado, tamo junto. Estamos no ar, só aguardando. Não está em meu poder desligar aqui. Mas